Em um país onde os sonhos muitas vezes parecem distantes, um encontro inesperado pode ser a chave para transformar a vida de uma pessoa. Hoje vamos conhecer uma história que mistura superação, determinação e uma oportunidade rara. Uma história que nos faz refletir sobre como pequenas ações podem fazer uma grande diferença. Este é o encontro de um pedreiro com um grande sonho: ser engenheiro. Em meio ao concreto, às ferramentas e ao suor, surge uma jornada de esperança que mostra como a perseverança e a oportunidade podem mudar destinos. E é exatamente isso que vamos acompanhar agora. Este é José, um homem comum, com um trabalho comum, mas com um sonho extraordinário. Desde muito jovem, ele tem uma visão clara de seu futuro: se tornar engenheiro civil. Mas para alguém que passa o dia construindo estruturas, o caminho até a universidade parece quase intransponível. As dificuldades não são poucas. O ritmo acelerado da construção, o pouco tempo para estudar e a falta de recursos para pagar uma faculdade são apenas alguns dos obstáculos que ele enfrenta. Porém, em cada pedaço de tijolo que coloca, em cada construção que ergue, José se lembra do seu sonho. E a cada desafio, ele se torna mais determinado a conquistá-lo. A vida pode ser difícil, mas o seu desejo de ir além nunca desaparece. E é nesse cenário, entre as paredes de um canteiro de obras, que começa a se desenhar uma história de transformação e esperança. Em um dia qualquer, algo inesperado aconteceu. Luciano Hang, empresário de sucesso, conhecido por seu perfil controverso, decidiu sair de seu escritório e visitar uma obra. Um gesto simples, mas que, sem saber, mudaria o rumo da vida de uma pessoa. Hang, que sempre foi uma figura ligada ao comércio, agora se encontrava em meio a um canteiro de obras, onde o suor dos trabalhadores se mistura com a esperança de um futuro melhor. Foi nesse cenário que ele conheceu José, um homem cuja história e sonho tocariam seu coração. O pedreiro, que nunca imaginou que algo além do trabalho duro poderia cruzar seu caminho, se viu diante de uma figura influente. Uma conversa simples, mas genuína. E logo, o destino se mostrou mais generoso do que ele poderia esperar. Não foi só uma troca de palavras, foi o início de uma transformação. Hang, ao ouvir o desejo de José de se tornar engenheiro, percebeu algo que poucos perceberiam: uma oportunidade real de mudar a vida de alguém, oferecendo-lhe algo mais do que palavras. Ele sabia que muitas vezes as grandes mudanças começam com um simples gesto, e naquele momento ele decidiu agir. A luta de José não é fácil. A cada dia, ele se vê dividido entre o peso da rotina de trabalho e o peso do sonho que carrega dentro de si. São horas de esforço físico, o sol escaldante e o cansaço acumulado. Mas em cada tijolo que coloca, há um propósito maior. Um desejo ardente de algo além da construção das paredes de concreto. Desde jovem, ele sempre teve claro em sua mente que seu destino seria outro. O desejo de se tornar engenheiro civil sempre esteve presente, mas o caminho parecia distante e quase intransponível. Com a vida corrida e a falta de recursos, os livros de engenharia pareciam ser apenas mais um sonho distante. Porém, a vontade de vencer, a determinação de superar qualquer obstáculo, jamais se apagaram. Cada noite, após um longo dia de trabalho, José se senta em uma cadeira improvisada, pega seus livros e tenta estudar o que pode. Muitas vezes a luz da lanterna é sua única companhia, e a luta contra o sono é constante. Mas ele sabe que o sacrifício de hoje será a chave para o futuro que deseja. Ele não se deixa abalar pela falta de tempo, pelas dificuldades financeiras ou pela escassez de oportunidades. O sonho de ser engenheiro é o que o mantém em movimento, o que o faz acreditar que um dia seu esforço será recompensado. A vida de pedreiro pode ser sua realidade agora, mas ele sabe que sua verdadeira vocação é outra. E é essa vocação, essa chama de esperança, que o faz continuar dia após dia. Quando Luciano Hang ouviu a história de José, algo dentro dele mudou. Ele não apenas simpatizou com o sonho de José, ele viu ali uma oportunidade de agir. Em vez de se limitar a palavras de apoio, Hang tomou uma decisão que muitos considerariam ousada. Ele iria dar a José a chance de transformar seu destino. Sem hesitar,
ele ofereceu algo que parecia impossível: uma bolsa de estudos para mim na universidade. Uma oferta simples, mas poderosa, que poderia abrir as portas para um futuro que antes parecia inalcançável. Eu vejo algo em você, disse Heng, e quero ajudar a transformar esse sonho em realidade. Para José, aquelas palavras foram um marco. Um homem que até então batalhava contra todas as adversidades, agora tinha a chance de dar o próximo passo em direção ao seu sonho. Não era apenas uma ajuda financeira, mas uma porta que se abria para um novo capítulo, cheio de possibilidades. O gesto de Heng foi mais do que generoso. Foi um reconhecimento de que, para alguém com tanto potencial, a única coisa que faltava era a oportunidade certa. E naquele momento, José soube que o que parecia impossível agora estava ao seu alcance. A vida de José mudou naquele instante. Ele não apenas recebeu uma chance, ele ganhou a oportunidade de reescrever sua história. E essa chance, que parecia improvável para muitos, é a mesma que muitos brasileiros, dia após dia, aguardam: uma oportunidade. Não é só o dinheiro, não é só a bolsa de estudos, é a esperança renovada. Para José, aquela oferta de Luciano Hang significava muito mais do que estudar engenharia. Era a chance de provar para si mesmo que seu esforço, sua dedicação não seriam em vão. E ao mesmo tempo, aquela oportunidade se transformava em um compromisso. Agora, ele não estava mais apenas lutando para conquistar o sonho, mas também para honrar a confiança que foi depositada nele. Ele sabia que, com essa oportunidade, o futuro deixaria de ser uma promessa distante e passaria a ser uma realidade tangível. O que Luciano Hang fez naquele momento foi algo simples, mas de grande impacto. Ele ofereceu uma chance de transformação. E, como todos nós, José viu pela primeira vez que um gesto pode ser a diferença entre um sonho que morre e um sonho que se realiza. Hoje, José já está cursando engenharia, e sua jornada não é apenas uma vitória pessoal, mas um reflexo de como oportunidades podem mudar destinos. Cada dia na faculdade, cada novo aprendizado é uma prova de que ele fez a escolha certa. O caminho ainda não é fácil. As dificuldades continuam, mas agora ele tem o apoio e, mais importante, a confiança de que pode alcançar o que sempre sonhou. Mas José não é o único. Ele representa milhares de brasileiros que, como ele, têm o potencial de ir além, de alcançar grandes coisas, mas que muitas vezes carecem apenas de uma chance. O impacto de uma oferta como a de Luciano Hang vai muito além de um simples ato de generosidade. Ele é um lembrete de que, quando alguém acredita em você e investe no seu futuro, a mudança é possível. E o futuro de José está apenas começando. Cada projeto de engenharia que ele irá desenvolver, cada prédio que ele ajudará a construir, será mais um degrau alcançado por aquele que, um dia, foi apenas um pedreiro com um sonho distante. Agora, ele é um engenheiro em formação, pronto para deixar sua marca no mundo. A história de José é mais do que um exemplo de superação. Ela nos lembra que, muitas vezes, tudo o que uma pessoa precisa para transformar sua vida é uma oportunidade. Uma chance de mostrar o seu potencial, de ir além das limitações impostas pela realidade, de fazer acontecer. Luciano Hang, ao oferecer essa chance, fez mais do que mudar o futuro de um homem. Ele nos mostrou o poder de investir no sonho de alguém, o impacto que um simples gesto de apoio pode ter. E para todos nós, essa história deve servir de inspiração, porque, como José, muitos de nós carregamos sonhos e lutamos contra desafios imensos. Mas assim como ele, podemos também encontrar aquele ponto de virada, aquela mão amiga, aquela oportunidade que nos leva a novos horizontes. Que possamos ser mais como Heng, oferecendo chances de mudança, e mais como José, acreditando que, com esforço e dedicação, tudo é possível. Às vezes, o que parece ser apenas um momento comum na vida de alguém se transforma em uma virada surpreendente. A história de José nos lembra que o futuro está sempre em construção e que, no fim das contas, somos todos arquitetos do nosso destino. Cada tijolo colocado, cada esforço feito, pode nos aproximar mais dos nossos sonhos, mesmo quando parece que a estrada é longa e cheia de obstáculos. Mas o mais importante
E o que devemos aprender com essa história é que ninguém faz isso sozinho. A generosidade de Luciano Hang ao oferecer uma bolsa de estudos não é só um exemplo de solidariedade. É um exemplo de visão, de acreditar no potencial dos outros e ajudá-los a alcançar o que, de outra forma, poderia parecer impossível. Ele não só mudou a vida de José, mas também nos mostrou que, ao estender a mão, podemos ser a diferença na vida de alguém. E no final, o impacto desse gesto vai muito além da história de uma única pessoa. Ele inspira outros a agirem, a acreditarem mais uns nos outros, a oferecerem oportunidades e a nunca subestimar o poder de um simples gesto de bondade. O futuro de José agora está repleto de possibilidades, mas ele não está sozinho nessa jornada. Ele tem a chance de construir algo maior, não apenas para si, mas para todos ao seu redor. Assim como José, todos nós temos um sonho e, com o apoio certo, a determinação necessária e a oportunidade de fazer acontecer, podemos conquistar o que parecia distante. Que a história de José e a generosidade de Luciano Hang sejam um lembrete de que, com fé, trabalho e apoio, não há limites para o que podemos alcançar. Afinal, o futuro é sem dúvida aquilo que decidimos construir hoje.